Dando continuidade às operações com frações, nós vamos aproveitar que estamos falando da multiplicação até agora e comentar como seria a potenciação de frações e também a radiciação, como extrair a raiz quadrada de frações, correto? Vamos nos lembrar então que a potenciação é a operação de multiplicações sucessivas de uma base, que no caso será uma fração, por ela mesma, e esse número de fatores vai corresponder ao valor do expoente, correto? Então, vamos fazer alguns exemplos. Nós vamos aqui usar parênteses envolvendo as frações, porque num exemplo, 3/4 elevado ao quadrado. Se eu tenho que fazer 3/4 elevado ao quadrado, é tudo elevado ao quadrado, a palavra tudo em matemática sempre sugere o uso do parênteses, ok? Então, 3/4 está entre parênteses ao quadrado, significa, então, igual 3/4 vezes 3/4, multiplicando 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, ok? Exemplo 2. Entre parênteses, menos 5 meios elevado ao cubo, que é a terceira potência, expoente 3. Então, menos 5 meios vezes menos 5 meios vezes menos 5 meios. Ou seja, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 igual a 125. Agora com os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho 125 oitavos e eu te pergunto, esse resultado é positivo ou negativo? Quando você multiplicou menos 5 por menos 5, são dois números negativos, o resultado é positivo, correto? Então ficaria 25/4. Quando você for multiplicar 25/4 por 5 meios negativo, você está multiplicando um número positivo por um negativo, portanto, resultado negativo 125 oitavos. E agora eu vou dar um exemplo de fração negativa com o expoente 2. Expoente que estamos elevando ao quadrado. Menos 3/5 elevado ao quadrado, expoente 2. Veja que aqui você tem menos 3/5 vezes menos 3/5. Então, 9/25 positivo, porque multiplicamos dois números negativos, correto? Veja. Quando o expoente é par, você vai sempre formar a cada dois fatores um número positivo. Então, quando o expoente for 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, for par, o resultado será sempre positivo. Lembrando que quando o expoente é 0, é sempre igual a 1. Não foi que nós já estudamos no capítulo de potenciação? Você lembra qual foi? Eu acho que foi o episódio 10, né? Depois, nós vamos pensar. Se o expoente for ímpar, então eu vou ter sempre um expoente negativo. Por quê? Quando o expoente é ímpar, por exemplo, no exemplo que a gente fez, 3/5 negativo elevado ao cubo, quando você faz os primeiros dois fatores, fica positivo, mas sempre sobra 1, porque o número é ímpar. Então, toda vez que o expoente for ímpar, para uma base negativa, você terá um resultado negativo, ok? E agora nós vamos falar rapidamente sobre a radiciação. Vamos nos lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Nós também já estudamos a radiciação no episódio 11. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos a raiz quadrada
de 25 quartos. Então, além do símbolo da raiz, nós também temos que colocar parênteses, porque não é a raiz de 25 sobre 4, é a raiz de 25 quartos, é a raiz de tudo. Então, é a raiz de 25 quartos entre parênteses, e você vai entender isto como sendo a raiz de 25 sobre a raiz de 4. Existe uma propriedade da radiciação que permite que você faça isso, ok? Então, raiz de 25 é igual a 5, raiz de 4 é igual a 2, resultado 5 sobre 2, 5 meios. Por quê? 5 meios ao quadrado é igual a 25 quartos, correto? Vamos fazer mais um exemplo? Raiz quadrada de 9 centésimos. Então, a raiz pega toda a fração, é igual a raiz de 9 sobre a raiz de 100. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10, resultado 3 décimos. Por quê? 3 décimos ao quadrado é igual a 9 centésimos. Eu estou pensando aqui que é importante sugerir que na necessidade de extrair raízes quadradas de números decimais, você faça a transformação desses decimais em frações quando for conveniente. Esse último exemplo é o caso. Se fosse 9 centésimos, mas escrito na forma decimal, ou seja, se você tivesse a raiz quadrada de 0,09 para extrair, você poderia escrever esses 9 centésimos em forma de fração. Então, seria a raiz quadrada de 9 centésimos, que é igual a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 100, que é igual a 3 décimos, e aí você transforma este resultado 3 décimos, que está em fração na forma decimal, então 0,3. Concluindo, a raiz de 0,09 é igual a 0,3. Legal? Vamos fazer um outro exemplo disso? Se você tivesse que calcular, então, vou colocar um exemplo aqui, raiz de 1,44. 1,44 são 144 centésimos, correto? Então, você está extraindo a raiz de 144 centésimos. A raiz de 144 sobre a raiz de 100. A raiz quadrada de 144 é 12, a raiz de 100 é 10, então 12 décimos. 12 décimos, escrito na forma decimal, igual a 1,2. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, dê sua like, compartilhe com seus amigos, porque eles vão falar assim, olha, vocês não sabem mais a raiz quadrada de números fracionários, não é tão difícil assim de calcular, e nem a potenciação. Eu aprendi com a professora Luísa, lá do Matematicast. Ok, meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella, e hoje é dia 26 de agosto de 2020.